Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e a palavra de Deus, que é sempre viva e atualizada, nos traz conselhos preciosos para os dias de hoje. Hoje eu quero analisar uma palavra de Deus que foi dada para Josué há muito tempo atrás, mas que nós podemos e devemos aplicar tranquilamente na nossa vida para o sucesso da nossa vida em pleno século 21. Essa palavra, então, dada por Deus a Josué, se encontra em Josué capítulo 1, versos 6 a 9, que ele diz: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse texto é muito rico, muito especial, e eu quero aqui pontuar rapidamente algumas coisas importantes que nós devemos nos atentar e aplicar à nossa vida. Primeiramente, no verso 6, eu acho muito interessante e curioso esta antinomia que existe aí logo no início. A antinomia é quando duas ideias, elas são verdadeiras, mas quando colocadas juntas, elas são conflitantes e nós não sabemos como elas coexistem. Mas no verso 6, Deus fala para Josué que ele irá conquistar uma terra que ele, Deus, prometeu aos seus pais sob juramento. E aqui nós temos a ação soberana de Deus no momento em que ele promete que dará esta terra ao povo. Então, se Deus promete, é algo líquido e certo. Porém, Deus está falando: tu, Josué, conquistarás essa terra. Então, aqui nós temos a ação e a responsabilidade humana, no caso aqui na pessoa de Josué, para fazer acontecer algo que Deus já havia prometido para o povo. Então Josué tinha que tomar medidas, ações, tinha que pensar, tinha que decidir, tinha que fazer todo um trabalho de general para fazer acontecer uma promessa que Deus já havia feito e que, portanto, ele tinha ali um sucesso garantido, porque Deus havia prometido. Porém, Josué tinha responsabilidades, e aqui nesse texto, então, Deus vai dar orientações para Josué, para que ele possa andar retamente de uma forma tal que Josué, conquiste a terra que Deus já havia prometido. Por isso, Deus vai repetir esse bordão aqui, nesses versos: ser forte e corajoso. E é interessante que a palavra forte aqui, a palavra hebraica shazak, ela vai significar ali ter convicções fortes e tomar decisões. E aqui, quando a gente pensa nessa questão de ter convicções e tomar decisão, nós pensamos aqui especificamente falando sobre maridos, sobre homens, que nós devemos, como maridos, ter essa postura de tomar decisões na nossa família. Cabe a nós, é a nossa responsabilidade de tomar decisões, de não fazer aquilo que Larry Crabb falou no seu livro O Silêncio de Adão, citando ali quando Eva comete o pecado comendo fruto que era proibido, e ali no texto nós vemos a ausência e o silêncio de Adão. E é interessante que nós homens, nós maridos, muitas vezes temos essa tendência de apresentar um silêncio no momento em que nós devemos nos colocar
dar nossa opinião e dar a nossa decisão num contexto específico de família, e muitas vezes nós fazemos esse silêncio, e aqui é um ponto perigoso, porque nós devemos ser pessoas fortes e que, portanto, têm a habilidade e a coragem de tomar decisões, pensando aqui no seio familiar como marido. E é claro que quando nós falamos de decisão no seio familiar, nunca podemos esquecer do papel importante que a esposa tem nesses processos decisórios, de estar ali nos ajudando a pensar, a raciocinar, a ver com clareza, às vezes uma situação que nós maridos não vemos com tanta clareza, e a nossa esposa tem uma clareza maior de enxergar de uma forma diferente e nos ajudar a tomar uma decisão. Vamos lembrar que quando Deus cria a mulher, Ele cria alguém que seja uma auxiliadora idônea. Então, alguém que tenha a competência de estar diante do seu marido, ali conduzindo conjuntamente com o marido a vida familiar. E aqui pensando especificamente na questão de decisão, a mulher ela é uma auxiliadora idônea. Dos versos 7 e 8, nós temos aqui 4 palavras que eu quero destacar. São as palavras fazer, não se desviar, falar e meditar. Essas são orientações importantes que Deus dá a Josué e que serão também importantes para a nossa vida. Quando nós pensamos em fazer e não se desviar, nós estamos falando aqui de viver de uma forma que seja dentro dos padrões de Deus, que seja de uma forma dentro daquilo que Deus coloca para a nossa vida. E é interessante que quando Josué ele começa ali as suas batalhas, e a primeira cidade conquistada é a cidade de Jericó, e ele tem ali pleno sucesso naquela cidade, mas na segunda cidade, na cidade de Ai, ele tem ali a sua primeira derrota, porque na verdade o Acã ele pegou objetos que não era legítimo pegar, mas ele quando viu aquela capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, ele pegou aquilo e aquilo foi uma transgressão contra a orientação que Deus havia dado ao povo, e daquilo resultou uma derrota para todo o povo. Aqui é importante a gente pensar e considerar que muitas vezes, quando nós cometemos um erro, aquele erro ele pode resultar numa consequência para toda a família, ou se não, para toda uma igreja. Então aqui nós devemos ser forte e corajoso para fazer aquilo que Deus manda fazer, andar nos padrões que Deus estabelece na sua palavra. E ele enfatiza isso dizendo, não se desviará dela nem para a direita e nem para a esquerda. Então aqui Josué foi forte e corajoso para andar dessa forma, e nós também devemos ser fortes para abrir mão de, às vezes, vantagens que aparecem na nossa vida. São situações que nos parecem boas à primeira vista, mas são vantagens que quando nós pensamos um pouquinho nelas, nós vemos que elas estão fora do padrão de Deus, ou que há alguma coisa ali diferente ou suspeita, e nós devemos ser fortes e corajosos para abrir mão dessas vantagens e no intuito de fazer o que é reto diante do Senhor. Ser forte e corajoso, então, para nadar contra a correnteza e ser forte e corajoso para buscar a santificação. A palavra de Deus ela nos fala muito sobre a santificação, sobre a importância de buscar a santificação no Senhor. Eu lembro aqui de Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz lá, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então é necessário, quando nós vivemos num mundo corrompido, nós devemos ser fortes e corajosos para buscar a santificação e, de fato, manifestar o sagrado numa sociedade corrompida. E aqui é interessante que Josué está prestes a conquistar um território para possuir uma terra, e aqui Deus orienta, não cesses de falar do livro dessa lei. E certamente ele fez isso, não só na sua família, muito possivelmente, mas também
ali com os seus generais, instruindo o povo a andar e obedecer toda a lei que Deus havia dado para Moisés. E aqui eu penso que nós também devemos, então, ter esta disposição de procurar sempre falar no ambiente que nós estamos, falar sobre as coisas de Deus, falar sobre a palavra de Deus. E trazer para o enfoque bíblico, sempre que possível, os assuntos que surgem no nosso dia a dia. E é claro que ali nós estaremos nos expondo à medida que nós falamos quais são os padrões que nós seguimos e acreditamos, mas é falar daquilo que está no nosso coração. Mateus 12:34 vai dizer que a boca fala aquilo que está no nosso coração, e se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, é claro que nós iremos manifestar essa palavra em várias situações pelas quais passamos, com o cuidado de não sermos chatos. Então tem que ter equilíbrio aí para não assustar. Mas um aspecto importante aqui que eu falo para o papel do homem, marido e pai, é a questão de procurar falar sempre da palavra de Deus na sua casa. Então aqui eu me refiro não somente à cultura do devocional diário, do estudo da palavra formal, mas também trazer a palavra em outros contextos, em momentos de descontração, mas sempre trazendo ali a memória do nosso filho, da nossa esposa, a nossa memória, a palavra de Deus, sempre que é possível. Eu me lembro aqui de Deuteronômio 6, versos 6 e 7, quando Deus instrui ali que os pais devem ensinar seus filhos em todos os momentos ali no dia a dia. E a palavra meditar, que é a palavra hagar, no hebraico, ela pode assumir várias conotações, mas quando eu vejo essa palavra meditar aqui, e é uma instrução que Deus está dando para Josué, que não parasse de meditar nessa palavra. É claro que você pressupõe aqui que você vai ler essa palavra primeiro. Infelizmente é uma estatística americana, e eu creio que no Brasil não seja diferente, de que 61% dos crentes nos Estados Unidos não leem as suas Bíblias diariamente. Então aqui é o cuidado que nós devemos ter para de fato estar lendo a palavra diariamente e, obviamente, meditando na palavra, porque é algo que vai ser fundamental para nós fazermos aquilo que Deus quer, não se desviar dos seus caminhos, falar dessa palavra, porque nós meditamos nessa palavra, e aqui lembrando dos Salmos, Salmo 1, não é? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como seria possível meditar na palavra de Deus de dia e de noite? Mas isso é possível quando nós compreendemos que a palavra hebraica hagar, ela vai assumir ali outros tipos de ações, e aqui é um assunto para outro pôr do sol, mas eu quero enfatizar então que meditar na palavra é algo fundamental para a vida cristã. E por último, Deus promete que para Josué, que se ele fizer, não se desviar, falar e meditar na sua palavra, ele seria bem-sucedido. E eu não tenho nenhuma dúvida que esta promessa é para nós também no dia de hoje. E aqui a palavra bem-sucedido, do hebraico sakal, ele vai ali significar agir com prudência, com cautela, com sabedoria, e também ter êxito e prosperar. Então, é interessante que essa palavra aqui, ela denota tanto a questão de agir com prudência, como ser bem-sucedido, apontando que para nós sermos bem-sucedidos, nós devemos ser prudentes, e aqui tem tudo a ver com andar nos caminhos de Deus, com fazer aquilo que é legítimo, com aquilo
que é coerente com a palavra de Deus e não se desviar desse caminho. Quando pensamos em ter sucesso, em prosperar, obviamente isso deveria estar ligado aos nossos alvos das nossas vidas. E aqui eu gostaria que você pensasse quais são os alvos da sua vida como marido, como pai, como esposa, como mãe ou como filho. Há tantos alvos nós podemos estabelecer para a nossa vida, tanto para a vida terrena, para a vida finita aqui, mas principalmente para a vida eterna, para aquilo que nós iremos levar para a eternidade. É importante que nós estabeleçamos alvos nas nossas vidas para que nós possamos, então, de tempos em tempos, refletir e fazer medidas de sucesso para perceber o quanto Deus está abençoando a nossa vida. E no verso 9, então, Deus vai prometer a Josué e promete para mim e para você que Ele estará sempre conosco. E assim, nós temos aqui uma palavra que foi direcionada para Josué, mas como a palavra ela é viva e eficaz, essa palavra pode ser para mim e para você hoje, no sentido de olhar para estas orientações e trazer para a nossa vida cotidiana, a nossa vida do século 21, andar nos caminhos do Senhor com seriedade, com santidade, com zelo e ter esta promessa aqui, que o Senhor é conosco por onde quer que nós andarmos e nos dará sucesso e nos fará prosperar. Que essa seja uma promessa bendita para a sua vida no dia de hoje. Então, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.